Então, boa noite mais uma vez. Falaremos nesta noite do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Meu Reino não é desse mundo. É um capítulo pequeno, curtinho do Evangelho, mas ele é muito importante porque ele faz parte das 4 primeiras partes do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma preparação, nos dá subsídios para que nós possamos compreender todo o restante dessa obra. Então, o primeiro capítulo que foi tratado na semana passada pelo Leandro, Não Vim Destruir a Lei, que fala de Moisés, de Jesus e da terceira revelação, né? Da continuação da lei de Deus que vem sendo trazida ao longo da história. Hoje nós vamos falar também desse Meu Reino não é desse mundo, que fala do mundo espiritual. Na próxima semana, terceiro capítulo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E o quarto capítulo, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esses 4 capítulos, ele é uma preparação para que nós possamos entender, em especial, as bem-aventuranças, que é um assunto árido, se você não tiver uma chave de entendimento que é o Espiritismo. Então, nós que temos a oportunidade de ter essa chave, de compreender o mundo de uma outra forma, nós agradecemos essa possibilidade e possamos assim transformar as nossas vidas no ensinamento de Jesus da maneira correta. E a reflexão dessa noite, nós vamos fazer a partir de um texto que está no Evangelho de João, o evangelista, um dos mais amados por Jesus, que está no capítulo 18, dos versículos 33 a 37. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? E respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, meu reino não é daqui. Aí Pilatos, daí parece que não entendeu muito bem a resposta de Jesus, falou assim: logo tu és reis. E Jesus respondeu: tu o dizes que eu sou rei. Mas eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, por que nós estamos refletindo sobre esse trecho em específico que está no Evangelho? Aqui não sei se todo mundo é familiarizado com essa parte quando Pilatos chama Jesus para dar algumas explicações, que ele havia sido entregue aos judeus para ser morto, essa é a principal intenção deles, né? E os judeus tinham a pena capital, as pessoas eram mortas, apedradas, mas naquele momento não podiam porque era Páscoa. Então, naquele momento, eles não podiam aplicar essa pena, então eles transferiram para Pilatos. Né? Um dos momentos de maior injustiça de toda a história. Mas aqui eu chamo a atenção porque quando Jesus ele fala que ele é o testemunho da verdade. Qual a verdade que Jesus está nos contando? Óbvio que ele está falando do reino de Deus, que não é desse mundo, mas qual a verdade que ele veio testemunhar? Então, antes de responder essa pergunta sobre a verdade, precisamos voltar um pouquinho antes, até para fazer conexão com o primeiro capítulo que o Leandro trouxe, que quando Moisés ele resgatou o povo que estava sob o jugo dos egípcios havia mais ou menos 400 anos, ele prometeu a esse povo uma terra maravilhosa, cheia de farturas, né? Eles falam mana, leite e mel. E essas pessoas seguiram Moisés 40 anos até chegar o momento de entrar em Canaã, né? Que é o nome da terra prometida, né? E as pessoas, Moisés explicou para essas pessoas, se elas seguissem as orientações de Deus, eles teriam direito a essa terra prometida e seriam protegidos por Deus.
Então essa que é a mensagem que Moisés trouxe naquele momento. E o que Moisés explicou para essas pessoas? Olha, estou seguindo a Deus, estou na terra prometida, e se eu morrer, para onde eu vou? As pessoas que não estão cumprindo, para onde que elas vão? Então esse era um assunto que Moisés não tratou naquele momento, porque o principal objetivo era trazer um ensinamento que existia um Deus único, um Deus que nos protege, e tem alguns códigos de conduta que ele não aceita, como matar, para a gente parece ser uma coisa, né, para a gente absolutamente inquestionável, mas naquela época não. Então, não pode matar, não pode roubar, não pode levar a mulher do outro. Então esse era o objetivo principal. Mas ele não falou o que acontecia após a morte. Então, quem veio para trazer isso foi Jesus. Então ele veio trazer uma mensagem. Mas o que aconteceu? Quando ele chega, né, como Messias, ele veio com essa aura de ser o Salvador, o que os judeus eles interpretavam? Eles estavam sob o jugo do Império Romano, havia mais de 60 anos, e eles esperavam que o Messias viesse para libertar-os mais uma vez, com um exército atacando todo o Império Romano para mostrar, olha, tá vendo, nós somos o povo escolhido, Deus nos protege, que mexer com a gente, manda o exército e aniquila. E o que aconteceu para a frustração dos judeus? Jesus não fez nada disso, ele não veio com o exército. Então ele veio ainda falar de um mundo que não era palpável, porque o mundo que o judeu, naquele início, foi ensinado para ele, que era palpável, é a terra, né, onde a gente mora, né, aquela região da Judéia, em especial, Jerusalém, que seria uma cidade ali toda santa. Mas Jesus veio com uma outra mensagem, não teve exércitos, não teve, né, aquela condenação, né, que eles esperavam do Império Romano. Inclusive, os judeus ficaram muito bravos quando Jesus não condenou a cobrança dos impostos, né? E isso desagradou muita gente. E uma outra informação que Jesus trouxe, que desagradou também, né, em especial a cúpula religiosa daquela época, é que Deus amava a todos indistintamente, judeus ou não judeus. E também dizia, para desgosto dessas pessoas, né, que estavam ali no comando, e eles ditavam o que era lei e o que não eram, que muitos dos ensinamentos que eram aplicados naquela época eram contrários até à lei de Deus, que é a lei do amor. Há especialistas que apontam que Judas entregou Jesus naquela situação para os soldados, até com a esperança de que ele, olha, sendo preso, ele vai virar, né, o guerreiro que nós esperamos, ele vai enfrentar o exército, o Império Romano, vai vencer, e não foi isso que aconteceu. Então, assim, uma passagem que simboliza bastante isso, é que quando ele foi preso, o Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado, e Jesus falou, calma, Pedro, não é assim. Foi lá, pegou de novo a orelha e grudou. Ele poderia, se quisesse, determinar um exército, matar o Império Romano inteiro, inclusive os judeus que queriam levá-lo para ser morto? Ele poderia. E por que ele não fez? Ele não fez porque o principal recado dele era para mostrar que aquela terra que eles estão, esse corpo que a gente está, é uma coisa transitória. O que vale mais, o mais importante, é o mundo depois que a gente morre. Então, quando Moisés não explicou naquele momento, é porque até as pessoas não estavam preparadas, elas eram muito apegadas às coisas físicas. Então Jesus, ele veio trazer, olha gente, o que Moisés disse é certo, os 10 mandamentos, a gente precisa amar e tudo mais, mas quando morre tem uma outra vida, que é a que mais vale.
E o testemunho que Jesus demonstra foi realmente isso. Ele teve um período muito difícil, né? Passou por atrocidades que a gente fica até difícil de imaginar, né? Muitas pessoas que assistiram aquele filme Paixão de Cristo, o sofrimento, as pessoas às vezes passaram até mal, né? E eu acredito que foi até pior do que aquilo. E ele passou, e a principal lição foi, quando ele morreu, 3 dias depois ele apareceu para demonstrar: a morte não existe. Essa foi a lição que ele trouxe. Porque quando a gente olha o mundo pelos olhos materialistas, que os judeus estavam olhando, esperando o Messias, a história de Jesus, ela é muito triste. Né? Nasceu pobre, numa região, a pior região que tinha ali da Judéia, né? Aquela Galileia, as pessoas tinham preconceito da forma que as pessoas falavam naquela região. Quando era criança, ele ficou perdido da família durante 3 dias, né? Ele foi encontrado depois falando com os senhores da lei. Ele não teve condição de ter um estudo formal, pela pobreza, ele foi trabalhar para o pai. Tem muitos historiadores que acreditam que Jesus era até, inclusive, analfabeto, apesar de toda a sua inteligência. Morreu jovem, pobre, né? Porque até o burrinho que ele chegou em Jerusalém foi emprestado. Né? E foi morto de maneira mais cruel, covarde e injusta, na frente da mãe, e no momento mais difícil foi abandonado pelos amigos. A maioria dos apóstolos sumiu, ficou as 3 Marias, né? E o João evangelista, que era o mais moço de todos os discípulos. Então, se a gente observar desse ponto frio da história, foi um derrotado. Agora, espiritualmente, Jesus foi gigante. Por quê? Primeiro que ele dividiu as eras em 2. E outro que nós estamos aqui 2000 anos depois, falando da sua mensagem, né? Transmitindo a sua mensagem. Né? E o mais importante, ele cumpriu exatamente o que foi combinado com o plano espiritual. Combinou com o Pai. Eu vou passar por isso, vou demonstrar e vou ensinar. Por isso que ele aceitava de todos os títulos, o título de mestre, que ele veio nos mostrar que, olha, apesar de todo o sofrimento que nós possamos passar aqui, essa vida é transitória. Essa é a verdade que ele veio nos contar, e às vezes nós temos dificuldades de entender essa mensagem. E sabendo que nós temos essa dificuldade de compreender, às vezes a gente é muito materialista ainda, a gente é muito apegado à prova, eu quero que as coisas aconteçam, que Deus permitiu que viesse essa obra de Kardec e tantas obras que vieram depois para nos contar. Porque Jesus ele chegou até um ponto da explicação que existe uma vida depois que a gente desencarna. E como é que é essa vida? Como é que funciona? Como é que é isso? Por que acontece? Então veio a obra de Kardec e outras obras espíritas para nos dar um pouco mais de informação para que nós possamos entender, e até essa obra nos ajuda a afastar que às vezes aquela sensação de injustiça que algumas pessoas olham para Deus quando a gente coloca toda a nossa vida numa única existência. Por que uma pessoa ela vem no mundo para sofrer tanto? Né? A gente vê crianças aí que morrem de câncer, enquanto outras pessoas, aquele sofrimento todo para a família, enquanto outras pessoas parece que tudo maravilhoso, né? Tudo, né? Parece aquela vida só do Instagram, né? Só sorriso, festa e tudo mais. Não seria injusto isso? Deus cobrar de nós, que somos todos seus filhos, uma passagem tão cara para uns e tão baratas para outros? Então a espiritualidade vem de mostrar que, na verdade, nós somos herdeiros de nós mesmos. O que nós estamos passando aqui, na verdade, é para o nosso aprendizado, para a nossa evolução e para nos ajudar também a fortalecer a nossa fé. Então,
O que o plano espiritual nos faz é nos ajudar de todas as formas para que nós possamos vir a esse mundo de provas e expiações e aproveitar a oportunidade para evoluirmos. Porque quando a gente tem aquela cabeça muito ligada ao mundo material, a gente não percebe isso. A gente acha que veio aqui a passeio, né? Que todas as coisas, nosso objetivo são conquistas materiais, e não. Não que o Pai condene o nosso interesse de conforto, né? Que a gente evolua, que a gente tenha prosperidade na vida. O que Ele condena é quando nós nos perdemos nas luxúrias do mundo, né? Porque as tentações são muitas. E para finalizar, para falar dessa questão da nossa... Quando a gente se perde um pouco nas questões da luxúria, tem uma história que está no livro Contos e Apóstolos, de Humberto de Campos, que é psicografado, uma obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, que chama Nos Caminhos do Amor, que ela diz mais ou menos assim, que certa vez Jesus caminhava nos arredores de Jerusalém, já na sua vida pública, e aí ele, numa passagem, ele encontrou uma moça muito perfumada, bonita, diz lá no interior assim, bonita até fala chega, né? E naquela época eles chamavam de cortesã, né? Hoje seria acompanhante de luxo. E essa mulher olhou para Jesus e ela ficou maravilhada com a beleza de Jesus, aquela energia que vinha daquele homem, e ela assim ficou fascinada. E ela, como a energia dela de amor confundia muito com a questão carnal, ela teve uma atração sexual por ele e começou a fazer convites para Jesus para que ele entrasse, tomasse um vinho, comer um moranguinho e tudo mais. Aí ela falou para ele, vem e vê. Vou deitá-lo em leito macio, os tapetes dourados, vinhos capitosos. E Jesus, ele ficou em silêncio, não recriminou a mulher, não falou nada. E ela ficou tão constrangida com aquilo, né, porque deve ter sido a primeira vez, que ela achou necessário explicar para Jesus. Falou assim, olha, descobri em teus olhos uma luz diferente. E assim procedo por te amar. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, atende. E aí Jesus respondeu, hoje não, quem sabe depois. Aí ele saiu, foi embora. Aí passados 2 anos, a pessoa encontrou Jesus e falou, Jesus, vem que eu preciso de ajuda, que tem uma pessoa que está muito mal de saúde. E Jesus foi na hora. Chegou lá, era a cortesã, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui as palavras que eles escreveram no livro, para ter a noção do que Jesus encontrou. Chegando lá, Jesus reconheceu de imediato a cortesã, mesmo parecendo ela outra pessoa. A mulher estava coberta por úlceras, a pele enegrecida, o rosto disforme. O corpo exalava um fedor muito forte por conta das feridas e do pulso. Algo que parecia, segundo a obra, esterco de terra. Era uma sombra leprosa de que ninguém mais ousava se aproximar. Aí o mestre se aproximou, deu um abraço nela. Aí ela vira para Jesus e fala assim, Nazareno, agora que você vem, agora que eu estou assim, que não há mais nenhum perfume, não há beleza, não há mais nada de outrora. E aí Jesus olha nos olhos dela e responde,
descobri uma luz diferente em seus olhos. E procedo assim por te amar. O que Jesus nos ensina aqui? Que nossas vidas de excesso, quando a gente perde um pouco o rumo de nossas vidas, que é um pouco normal às vezes na nossa juventude, a gente vive em um mundo perdido de prazeres carnais e de outras substâncias que nos tiram um pouco da consciência. E mesmo assim a gente tenta que Jesus se encaixe na nossa vida da maneira que eu continue vivendo da mesma forma que eu vivia antes, sem me alterar. Então eu quero que Jesus se encaixe na minha vida como ela queria que Jesus deitasse em sua cama. Mas que Jesus mostra com essas palavras. No momento mais difícil da nossa vida, quando todo mundo nos abandonar, sabe aquele momento de solidão extrema que às vezes nós nos sentimos? Ele vai estar lá. Ele vai estar lá, vai olhar nos nossos olhos e vai demonstrar o sentimento de amor, que foi o amor que ele veio nos ensinar, que é algo que nenhum dinheiro compra, nenhum prazer dessa terra é capaz de nos propiciar. Graças a Deus.